Beleza? Boa tarde, meu amigo Ronaldo. Boa tarde. Tudo tranquilo? Prazer estar conosco aí, de aceitar nosso convite. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Tamo aí. Então tá bom, legal. Bom, primeiramente vamos agradecer aos nossos apoiadores aí, né? Libertas Artefatos de Proteção. Agora, a TB Vinhos promete, vão ouvir muito falar, essa empresa de vinhos aí que tem paixão envolvida, né? Inclusive, é do nosso convidado aí, do nosso amigo Ronaldo, empresa forte. Mazzucchini Incorporadora, do nosso amigo Márcio. Dom Ferreto Facas e Presentes. Bruna Medeiro, Pilates e Fisioterapia. Toro Negro XP, do nosso amigo André. Amendoeira Chocolates Diferenciados e também por assinaturas. Um ponto muito bom lá no Pátio Eberly. Aparece para conhecer lá. Você que não conhecia, você vai gostar. Eles têm um café muito diferenciado. E Serra Seguros, consórcios e seguros. Então, agora eu quero saber do meu amigo Ronaldo. Me conta a tua história. Então, o Ronaldo Eu sou um cara que nasci em Caxias do Sul, criado em Vacaria. Eu saí muito cedo de Caxias do Sul, fui para Vacaria. Meus pais são de lá, né? Sou casado com a Rosane, essa mulher incrível. Tenho 3 filhas, Stephanie, Nicole e Ellen. Sou proprietário da ATB Vinhos, né? Boa. Essa empresa que vai ser lançada logo, vocês vão poder acompanhar. Tenho alguns outros negócios, minha paixão também, né? Que é pelo mercado financeiro, trabalho como consultoria de mercado financeiro. Tenho alguns investimentos em algumas outras empresas onde eu sou apenas acionista. Muito bom, show de bola, legal, que bom. E me diga, qual foi o maior elogio que tu já recebeu, Ronaldo? O maior elogio que eu já recebi. Isso é legal, hein? O maior elogio que eu já recebi, eu acho que foi da minha filha, eu acho. Esse elogio me marca porque o nosso projeto é ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor em praticamente tudo. E quando tu recebe um elogio de um filho, né? Tu é o melhor pai do mundo, obrigado por você existir, isso marca, isso muito marca. E foi numa cartinha da minha primeira filha, que hoje tem 18 anos. Olha aí. Ela escreveu numa cartinha que eu era o melhor pai do mundo, obrigado por você existir. Pra mim, esse foi o melhor elogio que eu já recebi. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhas, 3 meninas. 3 3 meninas. mulheres. Tá explicado porque que eu acho que tu faz as lutas, artes marciais aí? Faixa azul de jiu-jitsu, e uma das minhas filhas seguiu esse mesmo caminho, né? A Nicole tem 16 anos e ela é faixa azul de jiu-jitsu também. E fica me zoando, né? Que agora ela vai me passar, né? Que bom, cara, que bom, legal. Me diz uma coisa, qual é um valor que tu não tá disposto a negociar? Valor que eu não negocio, cara, que não tem como negociar, é o cara ser verdadeiro, a verdade. Porque o que acontece? Eu cresci vendo muitas coisas dando errado, onde existia muita mentira, né? Então, o cara ser verdadeiro é eu sentar aqui na tua frente e falar um negócio, e daqui 10 anos eu vou sentar aqui na tua frente e tu vai ver que eu te falei a verdade. Boa. Então, ser verdadeiro, para mim, esse é um valor que não tem negócio. Muito show. Parabéns, cara, parabéns. Qual que é uma frase que tu gostaria de ouvir todos os dias ao acordar? Que eu gostaria de ouvir todos os dias ao acordar. Isso pega muito, porque a frase que eu gostaria de ouvir todos os dias ao acordar é: continua assim, meu filho, tá fazendo a coisa certa. Boa. E pode ter certeza que sempre se ouve lá de cima essas coisas aí. Muito show. E uma memória de infância que te faz sorrir? A memória de infância que me faz sorrir, cara, é uma memória que eu tinha perdido, né? Como falei, eu fiquei 10 anos
sem falar com meu pai, praticamente. Sem conversar. A gente não tinha diálogo, a gente não se falava, né? E essa memória eu recuperei depois que eu conheci minha esposa, que ela me levou, me fez voltar no meu passado e ver as coisas boas que tinham acontecido lá. E foi uma memória que foi meu pai. Foi meu pai. Quando ele chegou com uma carreta, trabalhava na Randon, né, naquela época. E eu ainda morava em Caxias, cara. Eu acho que eu tinha uns 2, 3 anos. E eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou com uma carreta gigantesca, assim, sabe? E ele tinha ganhado da Randon, que a Randon dava os presentes pros filhos naquela época. Uhum. E aí ele chegou e, trouxe uma carreta pra ti e tal. E ele sentou no chão pra brincar comigo. Essa é uma memória que todas as vezes que eu lembro dessa carreta, que eu vejo uma carreta parecida, aquilo já gera um sorriso automático, né? Olha aí, que legal, cara, que massa. Muito bom, velho, muito bom. Se tu tivesse que descrever você, Ronaldo, aí em 2, 3 palavras, quais seriam elas? Superação, fé, superação, fé e amor. Boa, boa. Essas são as palavras que marcam minha vida, né? Tipo, eu escuto muito da minha esposa isso, sabe? Ela disse assim, eu queria ter a força de superação que tu tem. Isso motiva a gente. Uhum. Certeza. Atrás de um grande homem sempre existe Uma grande mulher. uma grande Eu mulher. costumo dizer, né, que ela tá do meu ladinho. Ah, boa, boa. Ela anda do meu ladinho, porque quando eu vou fazer alguma coisa que ela não aprovaria, eu olho pro lado, e mesmo ela não estando, eu automaticamente, opa, isso não... Então ela é meu termômetro, minha esposa é meu termômetro. Isso aí, muito bom, parabéns. Aí você tem que andar em casal, Isso. juntos. Juntos. Não é um na frente, outro atrás, é juntos. Parabéns, é isso aí, cara. É isso aí, legal, legal. Cara, se tu pudesse viajar no tempo hoje, tu acha que tu iria para o passado ou para o futuro? Há um tempo atrás eu iria pro futuro, mas hoje eu iria pro passado. É. Eu iria pro passado e é um tempo que tu não tem como tu recuperar, mas tipo, esses 10 anos eu faria diferente. Esses 10 anos que eu fiquei sem contato com meu pai, tipo, a gente não conversar muito, então eu voltaria no passado. Eu tive a oportunidade, tá, de falar, eu não tenho, vamos supor, remorso nenhum, né? Eu tenho saudade, mas remorso eu não tenho. Então, uma coisa que eu voltaria é para dizer assim o quanto ele fez a diferença. Então, eu voltaria no passado. Uhum. Entendi. Tu sabe que tu pode fazer isso, né? Sei. Sabe, né? Certo? Em oração, né? Oração. E o que me consola é que meu pai, ele é um cara que nos últimos 3 meses de vida, ele parece que estava se preparando para isso. Uhum. Então ele é um cara que teve uma conexão com Deus muito forte. E quem acredita, né? Eu sei que eu respeito todas as religiões, mas eu acredito que a gente vá se encontrar. Uhum. Entende? Então isso me dá uma alegria de continuar e realmente de que lá a gente vai se ver de novo. Né? Sabe que tu falando isso, eu tive algumas situações pontuais também. Meu pai era alcoólatra, né? E depois ele parou, né? Ficou uns bons anos sem, mas a bebida deixa rastros, a gente costuma dizer, né? E aí, inclusive, deixou rastros para ele, né? Também, né? Que ele teve algumas doenças e tal, né? Sofreu. E ele sabia também que ele ia vir a faltar, mas aí ele disse assim, ó, cuidem de vocês, se cuidem, aproveitem vocês e tal. Mas aí quando foi ali as últimas semanas da vida dele ali, eu disse, não, vamos dar mais uma lutada, porque eu lutei uns 15, 20 anos, que ele já tinha entregado os pontos dele, eu disse, não, eu vou lutar, vamos fazer fisioterapia, vamos fazer pilates, vamos fazer hidroginástica, vamos fazer tudo que dá. Eu sou literalmente o lutador, né?
E aí foi mais uns 20 anos, né? Até que nas últimas 2 semanas ele parou de comer. E aí eu disse, não é parar de comer. O que o senhor mais gosta? Aí eu sabia que ele gostava de café, pão, as coisinhas básicas, né? Então eu botei numa garrafa o café e eu dava de canudinho. E ele tomava comigo. Olha como é incrível, né, cara? Umas coisas assim de que realmente remete a coisas de afeto, como tu falou ali do caminhãozinho e tal, né? E ali aquilo deu mais umas semanas, porque ele não queria ir para o hospital. Ele dizia, eu não quero voltar mais para o hospital, porque ele já tinha passado por várias doenças, várias coisas. Uma tanto, abriram ele no meio aqui, ele fez muitos pontos aqui, uma das cirurgias, né? E até naquela eu consegui sangue, né? Porque ele precisava de sangue, o sangue dele era um sangue difícil, era o O, não lembro se era o O negativo ou O positivo, era um difícil de conseguir. E como eu tinha bastante contato nas empresas, eu consegui nas empresas o sangue para doar, né? Tanto que até pediram, nossa, o teu pai é alguém famoso? Porque começou a aparecer sangue lá, né? Então eu conseguia nas empresas a tal das doações, né? Então para ver como que é as coisas, né? E aí no dia que ele foi para o hospital, aí eu disse, eu não vou ir. Daí disseram, por que tu não vai para o hospital? Eu sabia que ia acontecer. E aí no dia de tarde me ligaram, a minha irmã me ligou que estava lá e disseram, ó, faleceu. Daí eu disse, que coisa, né, cara? É incrível como tanto acho que ele sabia que se ele fosse ia acontecer e eu já estava sentindo o que ia acontecer. É incrível. Mas sabe quando tu fica daí? Eu fiquei mais tranquilo no caso. Eu fiquei assim, ok. Mas aí é aquilo que tu comentou, sabe? De tipo assim, sempre quando eu sei que ele tá me cuidando. Sabe essa pegada de que eu sei que ele, porque às vezes as crianças comentam, né? E eu digo, ele tá nos cuidando. O vovô cuida da gente lá de cima, entendeu? Porque a avó e o vô por parte de mãe são vivas e a minha mãe é viva. Então, cadê o vovô? Ele tá lá em cima cuidando da gente. Então a gente tem que sentir realmente isso e ter essa ciência que, até porque é aquela história, né? Todos nós sabemos, né? Que não é, ninguém vive para sempre, né? No caso, aqui, né? Aqui, né? Mas legal, né? Vamos lá. Vamos seguir na quebrada do gelo aí. Qual é que foi a coisa mais ridícula que tu já fez? Cara, eu vou dizer uma coisa pra ti, tá? Que eu tentei, vamos supor assim, como eu sabia que eu ia vir aqui, eu tentei burlar o podcast. Que eu sabia de algumas perguntas, né, que provavelmente tu iria fazer. E hoje de manhã eu cheguei e disse, eu vou me desarmar. Eu vou ir lá e vou realmente, essa minha palavra que nós falamos, né, de ser verdadeiro e tal, eu disse, eu vou me desarmar, não vou me preparar. Tu sempre se prepara para uma entrevista, e essa eu não me preparei. Boa. E essa pergunta, a coisa mais ridícula, eu vou contar a mais ridícula mesmo que aconteceu comigo. Eu tive um período na minha vida que eu tive uma separação. E aí eu passei por um processo, e aí eu frequentava uma igreja, eles me ajudaram muito, e de um dia para noite eu tive uma crise, cara, de ansiedade, e eu disse, eu vou sair de casa. E o que eu fiz? Eu saí de casa e fui para uma festa, onde eu não estava acostumado a ir, e lá tinha um karaokê. E eu tinha bebido muito. Eu bebi. E eu cantei uma música, eu sei até a música que eu cantei. Todo mundo tinha, nesse lugar, eles faziam comida também, não era só uma festa, eles faziam comida e tal. E aí todo mundo da cozinha saiu pra ver quem que tava cantando Faz Chover do Fernandinho naquele lugar, naquele ambiente. Uhum. Cara, e eu fiz aquilo, cara. E tipo assim, e depois me contaram, né, depois, né, porque eu não lembro de nada. E aí eles falaram, cara, todo mundo parou pra te olhar, ficava te olhando. Uns te chamavam de louco e os outros achavam que tu realmente era louco. E eu tinha certeza que tu era louco. Então essa foi a coisa mais ridícula que eu fiz na minha vida, cara. Legal. Show, massa, velho. E, cara, me diz uma coisa, um hábito que tu acha engraçado em ti. Um hábito que eu tenho engraçado em mim.
Eu tenho alguns hábitos mais engraçados de verdade. Cara, é não dormir. Eu não durmo abraçado com ninguém. Tipo, a minha esposa reclama muito disso. Eu tenho um hábito. Esse é um hábito, pra mim, é engraçado, porque, cara, hoje em dia, às vezes, aqui a gente mora, às vezes é frio, né? Aham. E daí, cara, todo mundo quer dormir abraçadinho, coisa, eu não consigo. Se eu abraçar minha esposa, eu vou ficar até de manhã sem dormir. Eu não consigo dormir. Olha aí. Às vezes eu durmo com a minha filha também. Ela pede, ô pai, dorme comigo hoje. Eu disse, durma. Aí no outro dia de manhã ela reclama. Ah, o pai não deixa a gente abraçar ele. É uma coisa, é um hábito engraçado que eu tenho. Você... Olha aí, olha aí. Mas sabe que tem uma explicação, porque recente até veio um amigo nosso aí e ele disse que tem a pessoa que tem o hábito ali mais de ser na relação, falando do casal, né? Aquela pessoa que daí é a mais carinhosa, que daí gosta sempre de ficar abraçada e tal, isso e aquilo que fica o tempo inteiro, e a pessoa que fica, mas até um ponto, e depois deu. Ali deu ali, né? Que é o meu caso, tá? Eu dou o abraço até um ponto, mas depois deu. Já no caso da Dani, a Dani fica com as crianças, se for o caso, o tempo inteiro. Então, mas ao mesmo tempo, o outro caso, aí já é diferente, né? Aí eu já sou o hábito do ser engraçado, de ser do humor e tal. Então, cada um tem um perfil, né? E o perfil realmente não é o meu esse aí também. Então, nessa parte a gente combina. A gente combina, hein? Olha aí, ó. Legal. Qual é a pior fase de moda que você já passou? Nossa. Cara, tem umas modinhas, né, que a gente passa por isso. E a minha fase de moda foi quando eu tinha a minha orelha toda furada de piercing. Eu era meio rebelde na época quando lançou Blink. Eu era um roqueiro muito gótico, né? Então eu usava aquelas roupas pretas, assim, eu andava bem que nem um corvinho, cabelo comprido. Cara, hoje tu me olha, a minha esposa disse, ainda bem que eu te conheci agora. Ainda bem que eu te conheci. Ela tem uma foto minha daquela época e ela nunca vai mostrar pra vocês. Não peça. Então, aquela época ela disse, olha, se eu tivesse conhecido aqui, eu fugia de ti. Eu disse, eu fugia de mim. Essa foi uma fase... São fases, né, cara? Sabe que o cara me falando essa agora, cara, o cara chegava a me falar assim, cara, tu tá parecendo tal do... Como é que ele falava? Eu não me lembro. Eu sei que eu dizia, não, eu quero deixar o meu cabelo mais claro. Eu chegava lá, né? Daí o cara botava lá, eu fazia, ele dizia, lembrei ele, balaiagem, ele falava, eu vou te fazer uma balaiagem. Eu dizia, cara, olha que tá fazendo meu cabelo, né? Eu dizia que queria deixar o cabelo mais claro. Olha o que o cara fazia, né, meu? Tinha 20 anos, né, cara? Era a fase. Ainda bem que passa. Olha, né? Ainda bem que passa, né, cara? O cara pintava o cabelo do cara e fazia, acontecia, né, cara? Que loucura, né, meu? Qual é que foi a última vez, Ronaldo, que tu riu até a barriga doer? A última vez que eu ri até a barriga doer. Foi quando a minha filha... Esse dia foi um dia épico. Pra mim foi dois tipos de emoção. Eu fiquei muito feliz, e ao mesmo tempo eu me estourei rindo. Porque a minha filha tem umas pegadas, 9 anos, né? A mais novinha. E elas têm umas pegadas que tu não sabe se tu ri ou se... Ela chegou pra mim e ela disse assim, ó, que ela ia abrir uma empresa. Eu disse, eu vou abrir uma empresa e você vai ser o meu funcionário, você vai ser o meu empregado. Porque eu quero te mandar pelo menos uma vez. E ela disse, tu vai ser meu funcionário. Cara, aquele dia, e foi do nada, eu tava assistindo, eu acho que eu tava assistindo até um jogo, eu gosto muito da NBA, eu tava assistindo um jogo de basquete e ela do nada chegou e falou isso pra mim. Né? Não sei se antes eu tinha mandado ela fazer alguma coisa, e ela disse assim, eu vou ter uma empresa e você vai ser meu funcionário. E você vai ser meu funcionário. Cara, eu me mijava rindo. Aquele dia foi um dia que eu ri muito.
Olha aí, ó. E despertou o empreendedorismo nela, então eu fiquei feliz também, né? Disse, ó, pelo menos ela tá Olha, pensando em ter uma que empresa. bom, hein? Olha que nós vamos ter aí nesse projeto É, aí. Ela se demonstrou mais ouvinte e tal, tudo mais, mas é. vem coisa boa. Que bom, ficamos felizes, né? Ah, me diz uma coisa, se tu tivesse que participar de um reality show aí, o que que tu acha que como é que qual seria a tua estratégia nesse reality show? Eu faria o que a minha esposa acha que eu faço com ela. Já que ela diz que eu tenho esse poder de manipular a cabeça das pessoas, eu tentaria, tipo, manipular as pessoas para vir para o meu lado, Ok. né? Então, ou seja, assim, a gente vê que um reality show muitas vezes é atração, né? E eu deixaria bem claro, não com palavras, mas com atitudes, que aquela pessoa que está lá no reality show não seria eu. Eu acho que é uma estratégia boa que tu faz um personagem, Uhum. né? E automaticamente tu acaba, né? Eu acho que não é só a minha esposa, acho que a maioria das esposas acha que muitas vezes são manipuladas pelos maridos Aham, em algum momento da vida, né? E se sim. ela acha que eu teria esse poder, eu acho que eu faria isso. Mas sabe que, por isso que quando tu comenta isso, eu percebo, até vou fazer essa ressalva, né? Eu acredito, quando tu falou ali, eu gostei, andar do lado e andar juntos é importante por quê? Porque tem homens, às vezes, ou até mulheres, para não dizer homens ou só mulheres, que mudam quando estão juntos ou separados, né? Dos seus cônjuges. Isso não deve acontecer. Não é que, ó, de novo, não sou o dono da verdade, mas hoje eu já tenho uma propriedade para falar, uma vez que eu estou muito mais junto do que separado. Então eu estou há 27 anos junto com a minha esposa. E quem me conhece sabe, eu sou exatamente a mesma pessoa. Eu não mudo um centavo. Um centavo mesmo. Isso é, de uma certa forma, o que tu falou. É ser autêntico. Exatamente. É ser autêntico. Se eu chegar, por exemplo, numa roda de amigos e, tipo, vou usar o linguajar aqui, se eu tiver que fazer um pum na frente da minha esposa, eu vou fazer. Se eu tiver que fazer nas costas, eu vou fazer. Eu vou ficar segurando aqui agora, tá? Eu não posso fazer um pum. Cara, eu vou fazer. E é a mesma coisa se eu tiver. Minha esposa saiu agora sim. Ah, galera, agora eu sou a tal pessoa. Não, eu sou exatamente a mesma pessoa. Eu não mudo. E eu vejo e percebo que às vezes tem pessoas que estão se consumindo por querer ser. Na frente dos amigos, eu sou uma pessoa. E aí virou, a esposa chegou. Opa, agora eu mudei. Muda, né? Não, cara, não, porque é a tua vida. E tu tem uma vida. Tu tem que viver essa tua vida e tu não pode deixar de se abster ou se consumir e tal, porque, ah, não, mas a pessoa é assim. E tu? O que tu tá fazendo? Tu, que eu digo, ou o homem ou a mulher. O que tu pensa sobre isso? E tu vê, isso aí que tu tá falando é muito real, porque que quando tu tem intimidade com a tua esposa, que ela anda junto contigo, que tu não precisa, tu fica mais, tu ganha uma certa liberdade, porque quando tu não é a mesma pessoa, quando tá com a tua esposa ou quando tá separado, quando tu tá junto, tu tem que estar se cuidando, as pessoas costumam estar se cuidando, ó, se eu falar isso, não, entende? Uhum. Quando você é a mesma pessoa, quando você tá longe da tua esposa, quando tá perto da tua esposa, e quando você tá no meio dos teus amigos, tu não precisa se cuidar. É isso aí. E eu vou dizer assim, ó, por muito tempo eu fui duas pessoas até eu conhecer minha esposa Uhum. e saber que ela era mais resenha do que eu. Ok. Entende? Então eu disse, opa, peraí, essa pessoa eu posso ser eu. Eu posso ser, porque quando o Ronaldo tá trabalhando nos negócios, o cara fica mais sério, o cara fica mais concentrado, mas tu não é duas pessoas, tu só é mais responsável, tu Sim, é mais sim. maduro, tu tem Tem o social e tem isso, o esportivo. exatamente. Né? Só que mesmo lá nesse ambiente, quando eu tô junto com a minha esposa, eu não mudo porque ela está ali. Agora, quando a gente também está na resenha, que nem a gente fala, né? Quando a gente está num ambiente mais descontraído, eu sou a mesma pessoa que eu seria descontraído em casa. Ok. Sou o cara brincalhão
Então, que nem eu disse, quando eu tô num ambiente, eu sou a mesma pessoa com ela. E quando eu tô no outro ambiente, eu também sou a mesma pessoa com ela. Então, isso é muito interessante o que tu falou. Show. Maravilha, maravilha. Ah, essa aqui eu vou te perguntar, porque eu gosto dessa pergunta. Se tu pudesse inventar um feriado, qual seria e como celebrariam? Olha, vou ser bem sincero. O feriado seria. Existe um feriado, mas não é o Dia do Gaúcho, ele não é ali da Revolução Farroupilha e tudo, dia 20 de setembro, é um feriado aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu teria o dia do churrasco. O dia do churrasco. O dia do churrasco. O dia do churrasco, boa. Porque todo mundo seria celebrado com churrasco. Aí a gente sabe que tem as pessoas que não comem carne, aí faziam um churrasquinho de legumes e tal. De peixe, mas seria o dia do churrasco. Olha aí. Eu amo churrasco. Boa, boa. Que show. A última que a gente tinha churrasco? Aquela nosso evento ali. Foi com churrasco ou foi com pizza? Foi com churrasco. Com churrasco. Aí, ó, show de bola. Legal, legal. Isso aí, cara. Isso aí. E me diz uma coisa. Se você pudesse, né, doar R$1 milhão, em que causa você doaria? R$1 milhão. R$1 milhão. Ó, eu vou te ser bem sincero. Eu doaria na causa de crianças, cara, referente a crianças. Crianças abandonadas, crianças, tipo, que são deixadas nos hospitais, orfanatos, cara. Orfanatos, instituições sérias que realmente cuidam das crianças. Porque, cara, se tem uma coisa que me tira do sério, é quando a gente vê essas coisas que acontecem com crianças. Então, eu destinaria para orfanatos que cuidam de crianças. Boa, boa. Então, conta comigo, porque a gente se envolve com algumas de crianças e afins e tal, e a gente movimenta. A gente tá sempre no vucu-vucu do movimento de ajudar o próximo, que é legal, né, cara? É bacana. Eu sempre costumo dizer, é melhor ajudar do que ser ajudado. Sabe que a gente traz isso muito com a gente aí, e, cara, é incrível. Acontece uma coisa boa, porque mesmo que, não é muito, mas o pouco que seja, a gente se junta e faz um montão. Faz um montão. Não sei se tu não estava no movimento, mas no final do ano a gente fez, por exemplo, uma festa ali meio de última hora, em, sei lá, 45 dias, 2 meses, para, sei lá, 100 crianças carentes. Foi muito massa. É legal, né? Foi muito massa. Assim, eu lembro como se fosse hoje. Tipo, o menininho, ele não queria pegar o cachorro quente. Ele tava com um sentimento de tipo assim, de... Como é que eu vou te dizer, cara? O sentimento que eu sentia dele é tipo... eu tô com vergonha. Aí lá pelas tantas, cara, ele pegou 2 cachorro quente. Eu dei 2, né? Porque eu disse, vai que ele... Como ele tá com dificuldade de pegar, já vou dar 2 de uma vez, né? Daí dei um suco pra ele. Cara, quando esse guri sentou na calçada, cara, e eu vi ele comendo, foi muito massa, cara. E tu sabe, Edson, foi muito massa. E tu sabe que eu falei pra minha esposa, a gente ajuda, a gente tem algumas coisas que a gente faz, e eu sempre falei pra minha esposa, eu disse assim, ó, não pede nome, tipo, nome tudo bem, mas não pede telefone, não pede nada, porque hoje acontece um movimento de tu querer ajudar, muitas pessoas ajudam, mas pra se aparecer, né? Pra aparecer. E, cara, eu disse, a gente tem, a minha esposa tem o mesmo pensamento, que eu ajudo, sabe por que eu ajudo? Porque quando uma criança olha pra ti e ela se dá a liberdade de te dar um abraço, é verdadeiro. É verdadeiro. Isso aí. Então, pra mim, isso não tem preço. Então, tipo assim, por isso que eu sempre me volto pras crianças. Quer saber, quer ter a certeza da verdade, assim, tu quer ver a pureza do sentimento? Criança. É isso aí. Criança não mente. Criança não mente, velho. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi, e eu aprendi cedo. Criança não mente. Tem uma passagem também na Bíblia, que eu não sei qual é, mas que diz, né? Sejam como criança, né? Coração puro. Exatamente. É isso aí. Legal. Show. É isso aí. Qual é uma coisa que o Ronaldo faz que não faz sentido algum, mas você faz mesmo assim? Eu acho que uma coisa que eu faço e não faz sentido nenhum é
Sabe que eu penso assim, vem várias coisas na minha cabeça que não faz sentido, nem pra mim, nem pra quem tá vendo eu fazer, mas eu faço mesmo assim. Assistir o tal da NBA, que eu não sou americano, Uhum. né? Eu gosto de esporte, mas eu não sou americano. Eu não conheço pessoas que, tipo, do meu convívio, que gostem da mesma coisa. Eu não tenho nem ninguém para conversar sobre isso. Então, tipo, é uma coisa que às vezes que às vezes, por causa do fuso horário, é de madrugada o jogo. Tipo, começa 11 da noite para ir até 2 da manhã. Uhum. Faz sentido isso? Não faz sentido. Tipo, eu não vou poder nem contar pra ninguém que o time que eu torço ganhou. Por quê? Porque ninguém conhece, ninguém do meu convívio. Então são coisas que não faz sentido, mas eu faço. Eu gosto. Entendi. Não, mas é bacana. É bacana, é habilidade, né? Envolvida ali, talento. Se tu começar a parar para pensar, eu digo porque tu já assistiu aquele filme lá do treinador lá? Lance final, acho, né? É isso. Já. Ali tu começa a entender que tem bastante coisa Tem os envolvida. princípios, né, da Tem, lei, tem tem um... princípios, tem valores. Eu acredito que é por isso que tu se envolve nesse processo aí, porque tem bastante coisa envolvida no jogo. No jogo e que eu acho que te remete a alguma coisa que te prende. Entendeu? Eu acredito, né? Eu, particularmente, devido a muitas tarefas que eu acabo acumulando, hoje eu assisto pouca televisão. Eu realmente acabo assistindo muito pouca televisão, assim, para não dizer que eu não assisto, é um que outro Kids com a gurizada, como Sim. tem ali os três, como tu tem também três, né? Tu já passou por essa fase, acredito eu. E aí, mas logo eu acabo capotando. Eu não consigo, eu disperso mesmo, né? A minha atenção acaba se voltando realmente muito para o mundo eu vou assistir um conselho, eu vou assistir ou um podcast, ou daqui a pouco tô lendo um livro online e tal, mas TV, cara, olha, é raro. Até minha esposa perguntou, né? Me diz uma coisa, eu sei que tu gosta, uma coisa que tu gosta, mas não faz sentido, né? Porque quando tu torce, por exemplo, eu sou gremista, né? Quando tu tá assistindo o jogo do Grêmio, beleza, no outro dia tu pode zoar, né? Os Sim. outros e tal. Mas o basquete tu assiste pra ti, tu ali, aquele momento é teu, é pra ti, não faz sentido todo esse tempo que tu ficou ali e não vai poder comentar com ninguém, tipo assim. Entendi. Então, pros outros, muitas vezes não faz sentido. E olhando nos olhos, assim, realmente de quem vê de fora, não faz o mesmo sentido. Mas aí vem uma outra coisa também, porque é o nosso bate-papo aí, né, que é legal. Sabe que tudo, por incrível que pareça, que eu fiz, até das coisas boas sempre é bom, mas das coisas não tão boas, muitas ali na frente para ajudar. Te dar um exemplo, tá? Teve um período da vida que eu joguei muito pôquer, né? Uhum. Então eu ficava lá, entrava num torneio de pôquer na quinta e saía só no domingo, cara. Pôquer é estratégia pura, 70% é estratégia, números e afins e tal, né? Isso me ajudou muito nos meus negócios, né? E aí o que que acontece? A minha esposa falava, eu chegava e ela dizia, tá, mas e aí? O que que tu ficou fazendo? 3 dias jogando. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Ali tu se envolvia com relacionamentos, pessoas, com números, conheci muitas pessoas e tal. Então, então foi uma coisa que de uma certa forma ficou no passado, mas que me trouxe uma barganha muito grande para o presente, né? E que, te digo, se arrependi? Não. Eu costumo dizer, se arrepender do que tu fez no passado? Não. Mas, daqui a pouco, não é uma coisa que eu faria hoje, de entrar numa mesa numa quinta e ficar até o domingo. Por quê? Porque tem coisas de mais valor hoje, né? Sim. Entende? Então, indagando a isso, algo me diz que tu vai usar isso pra frente. Acho eu. Porque outra coisa que me aconteceu, lembra a pandemia? Sim. Cara, eu assisti Vikings inteiro, cara. Inteira aquela série. E eu dizia, mas por que eu tô assistindo isso aqui, cara, o tempo inteiro? Porque eu não tinha nada o que fazer, de uma certa forma, né? Porque muita gente ficou com tempo ocil, né? E como aquilo ali me chamou atenção para algumas coisas, cara. Que chegou a assistir Vikings? Assisti.
Cara, eu assistia aquilo ali, eu consumia Vikings. Eu consumia. Eu olhava e eu não conseguia. Eu queria assistir de novo, eu queria assistir de novo. E a mensagem que tem em Vikings hoje, se tu parar pra pensar, como me trouxe coisas hoje que tu começa a olhar o ser humano, coisas do passado, do presente, do futuro, entendeu? Das pessoas. Até mesmo que tu parar pra analisar, Vikings, eles tinham estratégias muito boas. Aham. Entendeu? Eu assisti tudo, cara. Tudo, tudo. E a minha filha do lado ali, pequenininha, ela tinha lá 6 anos, coisa assim. E ela, pai, quero assistir contigo. E eu, bora, vamos assistir. Porque realmente, vamos combinar, tava tudo muito parado naquele período, né? Então, não tinha, tu vai ligar para uma empresa não quero falar contigo. Nós estamos parados, estamos parados, estamos parados. Então tá, então bora maratonar uma série, que coisa mais boa, né? Muita gente fez isso, né? Muita gente assistiu muitas séries, né? Foi um consumo alto, né? Por causa da... Até a dona Milena veio nessa época, né? Época de pandemia. É isso aí, efeito de pandemia, né? Mas legal. Olha essa aqui, ó, que legal, cara. Felicidade para o Ronaldo. O que que é? Eu até te digo, tá? Para mim é felicidade. Então vou melhorar. Para ti, felicidade, o que que é? Família. Acho que felicidade é estar bem com a família, estar junto com a família, estar harmônico com a família. Boa. A gente sabe que hoje nossa vida ela é agitada, negócios, correria, né? E ter harmonia com a família, cara, automaticamente não tem como tu não ser feliz Boa. quando tu anda em harmonia com a família. Então, pra mim, felicidade é harmonia com a família, tá em harmonia. Show, show. É isso aí, velho. É isso aí. Sabe que quando, eu costumo dizer, quando tu tá em paz, quando tu tá ali naquela harmonia legal com eles e tal, tudo sai bem. Tudo sai bem. Esse é o jogo. É isso aí. Tu vê que daí todo o restante sai, Anda, fica né? legal, anda, né? Anda, né? É isso aí. Show de bola. Qual que é um conselho que tu acredita que mudou a tua vida? Olha, e eu vou dizer assim, tudo que tu tá me perguntando, muitas vezes tu pode ver que venho do meu pai, né? Eu tenho ele como referência para quase tudo. E ele sempre falou o seguinte, ó, não importa quem sentar na tua frente, respeita igual. Porque essa pessoa hoje pode ser o presidente da República amanhã. Então ele respeita da mesma forma, não importa quem sentar na tua frente, trata igual. Não importando quem seja, tu sabendo ou tu não sabendo, sabe? Isso fez totalmente a diferença. Isso aí. Como eu disse, hoje se eu tô aqui na tua frente, é porque todas as vezes que eu sentei na frente de alguém, eu tratei exatamente igual. Muito bom, muito bom. Sabe que eu ouço uma e que eu sempre levei isso para mim, trate o porteiro, o jardineiro e o diretor da mesma forma. O jogo pode mudar, né? O homem velho já diz ali, o Flávio Augusto, que é um cara que eu sigo bastante, estabilidade não existe, né, velho? E uma vez que estabilidade não existe, cara, as coisas podem mudar, né? As coisas podem mudar, então por que não tratar igual? E aquilo que a gente sempre diz, né? Quer conhecer uma pessoa? Vê como ela tá tratando o garçom, cara. Observa. Observa como ela tá tratando o garçom. E diz que é aquela coisa, né, que a gente sempre fala, né, que o mundo gira. Não, o mundo não gira. O mundo capota. E toda crise, o dinheiro muitas vezes muda de mão. E se tu tratar a pessoa por causa do dinheiro, meu amigo... Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Qual foi o maior desafio que tu enfrentou, cara, em tua carreira e como que tu superou? Cara, meu maior desafio na minha carreira. Eu estava casado com a minha atual esposa e nós tínhamos um café. Tá? Isso é um sonho que eu vou realizar ainda dela. Ela tem um sonho de ter um café. E a gente abriu um café. E a gente quebrou o café. Ou seja, o nosso primeiro sonho a gente quebrou. Né? Que a gente estava fazendo o que a gente gostava. E como eu superei isso, tá? Porque foi 2 momentos. Ela falou, tá errado,
no ambiente errado, na hora errada, da forma errada. Eu não ouvi. Como é que eu superei isso depois de ter quebrado, Tá. ter feito isso? Eu superei ouvindo ela. Entendeu? Quando a gente harmonizou o negócio, eu comecei ali foi um start realmente para mim dizer assim, ó, pá, existe uma frase de alguém muito famoso que eu não sei quem é, que eu sempre dizia e cara, aquilo me marcou, que ele dizia assim, ó, escute a pessoa que está do seu lado. Se você é solteiro, a sua mãe e seu pai. Se você é casado, a sua esposa, né? Porque ela vai fazer você perder muitos negócios, até pode ser, mas ela vai te livrar de muitas burradas. E aí isso entrou na minha cabeça. E como eu superei, nós sentamos e disse assim, ó, a partir de agora eu não faço mais nada sem você estar junto, né? Ouvir a tua opinião, né? E isso me ajudou a superar, porque para mim eu não servia para ser empresário naquela época. Entendi. E se eu tivesse parado ali, hoje eu não, que nem eu te falei, hoje eu não tava aqui. Né? E eu vou dizer assim, ó, ela me ajudou a superar, entende? Tipo, a pessoa que poderia ter apontado dele e dizer, ó, viu? Eu te avisei, tava errado. Porque ela acha que não, né? Minha esposa, ela se cobra demais, né? Então ela acha que o potencial dela é baixo. A vivência que ela teve, ela sempre foi caixa de lotérica, caixa de supermercado, ela sempre trabalhou com dinheiro, com raciocínio lógico, administradora. Aí depois ela foi buscar uma formação mais, tipo, até então ela se achava com o QI dela muito baixo. Ela achava que ela não tinha capacidade de fazer quase nada. No momento que ela virou essa chave, ela viu o potencial que ela tinha, ela cresceu muito. E neste momento ali, onde eu quebrei, que eu pensei em desistir, ela me ajudou a superar. Então foi a harmonia, que nem eu tinha te falado antes. A gente harmonizou e a gente cresceu. Boa. Massa. Legal. Qual que é o mito, cara, comum da tua área, né? Que tu acha que precisa ser desmistificado? Empreender não é para qualquer um. Realmente eu acho que isso, ali na área financeira, que a gente fala que o mercado financeiro não é para qualquer um. Isso é um mito que tem que ser quebrado. Mercado financeiro é para todo mundo. Boa. Mas tem que estudar. Porque tu tá mexendo com dinheiro, o teu futuro dos teus filhos, o futuro da tua esposa, o futuro da tua casa. Então tem que se preparar, tem que estudar, mas é para qualquer um que tenha essa vontade de aprender. Até porque, que nem a gente estava falando antes, sobre educação financeira, né? Vamos dizer assim, se a minha área não é para qualquer um, então o mundo está quebrado. Né? Porque todo mundo deveria saber sobre educação financeira, sobre como cuidar o seu dinheiro, como investir o seu dinheiro. Né? Então, tipo, nessa nossa área aí, esse é o mito que deveria ser quebrado, que o mercado financeiro não é para qualquer um. É para qualquer um que queira realmente ter um futuro, né? E crescer nessa área. E aí, automaticamente, as pessoas, elas levam, vamos supor assim, porque antigamente as pessoas elas não percebem que o mundo tá mudado, as coisas estão mudadas. Que eu acabei de comentar antes, né? Que quando eu comecei no mercado financeiro, o mercado não era fracionário. Não existia uma fração de uma ação para tu comprar. Ou tu comprava a ação inteira, ou seja, muita gente não entrava. Hoje vai criando facilidades. Por exemplo, hoje para mim comprar uma ação, eu posso comprar uma fração de uma ação. Sim, tu já faz parte de uma Marco Polo, por exemplo. Exatamente, né? E aí, ou seja, hoje nós falamos, comentando aqui da Marco Polo, hoje qual que é a chance, falando em número, qual é a chance da Marco Polo quebrar? Não tem, então tu tá investindo em alguma coisa sólida, né, pro teu futuro. Então sim, esse mito tem que ser quebrado. O mercado financeiro é para todo mundo que esteja um pouquinho de vontade de estudar. Boa. Né? E no longo prazo, né? Tipo, mercado financeiro, as pessoas vêm com mito. O problema das pessoas hoje é que elas querem, por exemplo, sair de uma condição de, tipo, hoje eu sou um soldador, eu ganho 3 mil reais, vamos supor assim, base.
E aí eu quero vir para o mercado financeiro, eu quero ganhar R$ 3.000 em um dia. Esse é o pensamento errado. É isso aí. Então, esse mito que tem que ser quebrado. Massa, velho. Muito bom. E o que te inspirou a entrar no teu ramo e começar a empreender e tal? O que te inspirou? Cara, ó, eu tinha 15 anos. Não, eu era mais novo ainda. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. E o meu tio, ele entrou em casa e disse assim, ó, ganhei muito dinheiro. Daí eu disse assim, daí meu pai perguntou, como assim tu ganhou muito dinheiro? Eu comprei ações da Petrobras. Ele falou, comprei ações da Petrobras. Aquilo marcou minha cabeça. Olha. Aquilo ali entrou na minha cabeça. Eu disse assim, ó, é isso que eu quero fazer. Daquele momento em diante, eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro. Então isso foi o gatilho ali, sabe? Ganhei muito dinheiro comprando ações. Aí eu pensei, a gente vive falando em igualdade, né? O que um consegue, o outro consegue também. É a dedicação que vai dizer onde tu vai chegar. Claro. Eu vou começar a estudar. Comecei a estudar. Então isso foi o gatilho, realmente. Muito show. É isso aí, velho. Qual que é um conselho que tu gostaria que mais pessoas soubessem sobre a tua área? Um conselho que as pessoas, o longo prazo, te dá resultados pro resto da vida. O longo prazo sempre vence, né? E outro conselho que eu aprendi no decorrer é que ninguém vence de uma pessoa paciente. A pessoa que tem paciência, a hora certa, o momento certo, sempre vai vencer. Com calma e com jeito. É isso aí, né? Cara, tu já cometeu algum grande erro assim no trabalho ou em alguma situação e o que tu aprendeu com isso? Já cometi um grande erro. Às vezes a tua disposição de ajudar não é interpretada da mesma forma, né? E o que eu aprendi nesse meu grande erro? Às vezes tem que dizer não. Que a necessidade, muitas vezes, daquela pessoa não pode te tirar do teu propósito. Certo. Né? Então aquilo pode interferir. Porque se a pessoa te pede ajuda e não é a ajuda que ela está esperando que você vai ajudar ela a fazer, aquilo pode virar um problema gigante e te tirar do teu propósito total. E isso te rouba pode roubar anos de negócio, porque daí tu vai arrumar um problema que tu vai ter que resolver esse problema. Então, às vezes, dizer não é mais fácil e te livra de alguns problemas, né? Então, eu aprendi. Eu aprendi em partes, mas eu preciso aprender mais sobre isso, dizer não, sabe? Perca um amigo, mas não perca o seu negócio. É isso aí. Entendeu? Não perca o seu propósito, não perca o seu foco. Valores, né? Valores, é bem nessa. Qual que é a tendência futura que tu acredita no teu negócio aí? Cara, a tendência futura, tá, que eu vejo no meu negócio hoje é que o que a gente está vendo hoje no mundo, né, no mundo que a gente vive, e aí não tem como eu não falar na geopolítica, tu vê o petróleo sendo disputa de guerras, né? Tu pega lá o Irã e os Estados Unidos brigando e lá tem o Estreito de Hormuz. O que eu vejo para o futuro do nosso negócio, do meu negócio? É que as guerras vão supervalorizar, muitas vezes, algo que é natural. Ou seja, tipo, algo que nós temos, por exemplo, pega a Petrobras, petróleo é nosso. Ok. O preço que a gente paga para ter a gasolina, que a gente não tem uma refinaria. Entende? Então, eu acho que a dificuldade, o difícil acesso às coisas vai tornar por exemplo, quem faz parte já está dentro do nosso negócio de ações, dessas coisas, beleza, ele pegou um preço barato. Eu acho que quem vir mais para frente
não vai ter essa mesma sorte. Tu entende? Ok. Tudo se supervaloriza. A gente tá falando até tá falando do Bitcoin, né? Antes de começar. Eu tive acesso ao Bitcoin a R$ 1.200. R$ 1.200, sabe o que é isso? Né? Hoje ele desvalorizou, mas mesmo ele desvalorizando, ele não tá R$ 1.200, ele tá $60.000, vamos botar, Aham. né? $60.000 já bateu. Então hoje ele já tá voltando para casa dos $70.000, tu entende? Então agora, eu não entrei lá naquela hora, então agora se torna muito caro para mim entrar. Os ativos, né, que a gente está falando sobre Marco Polo, entre outras, estão baratos, mas eu vejo o futuro mais caro. Então, ou seja, a supervalorização de algumas commodities que geram vão fazer isso ficar mais caro. Então, eu vejo essa supervalorização de alguns ativos aí. E isso vai se tornar, as pessoas vão entrar num bonde já mais carinho. Ok. É porque a hora que a gente está falando assim, ó, a gente está falando de 2% da população brasileira que investe em bolsa de valores. Nos Estados Unidos a gente fala de 70%. Engraçado, né? E qual que é a potência no mundo ainda? É os Estados Unidos. A moeda mais forte, qual que é? Qual que é a moeda fiduciária que tu olha assim, tu pensa, pô, desvalorizou muito, mas aonde tu vai, em qualquer lugar do mundo, e aceita aquela moeda? Dólar. Com certeza. O dólar, entende? Então, 70% da população americana investe em bolsa. A gente tem 2%. E lá fora eles estão enxergando isso. Porque está entrando muito investimento estrangeiro no Brasil, em bolsa de valores. Entendi. Entende? Então os caras estão enxergando, opa, já que o próprio povo não está sabendo o que tem em mãos, vamos lá, vamos aproveitar esse valor que está rolando ali. Baseado nisso que tu tá falando, e que é muito interessante, como tu é especialista em investimentos, certo? Sim. Em ações, né? Pensa comigo o seguinte, existem algumas entidades, eu não vou citar nomes, né? Mas entidades que têm tradição na nossa região. E tu já mora em Caxias há quanto tempo? Eu moro em Caxias já há 30 anos já. 30 anos em Caxias. Então tu conhece algumas, né? Algumas entidades com nome e sobrenome, sim, digamos assim, né? E você conhece o nosso movimento G20, perfeito? E o G20 Club, ele existe há setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 6 meses. Ok? Então considera-se que no mundo das ações ele seria uma ação o quê? Uma IPO se lançando no mercado. Certo? Porém, pelo pouco que você já entende, é uma ação de movimento, é uma ação que, vamos falar daquele, da nossa, o movimento que a gente tem ali de educação financeira, vendas, empreendedorismo para filhos. Nós temos também o movimento para os empresários, né, na cidade hoje. Se você tivesse que investir hoje nas entidades locais, 100 milhões e 100 milhões no G20, onde é que você investiria 100 milhões? No G20. Por quê? Tá, eu vou te dizer o que eu vejo no G20. Um ecossistema. Tá? Se a gente voltar muito tempo atrás, eu te falei, né, que eu gosto de história. Uhum. Se a gente voltar muito tempo atrás, a gente lembra da época do escambo, né? Uhum. Eu preciso de feijão, tu tem arroz, então vamos trocar. Ó, eu te dou um pouco de arroz, tu me dá um pouco de feijão, eu tenho feijão com arroz, certo? O que eu vejo nesse ecossistema do G20? Pessoas solitárias querendo se ajudar. Tipo, todo empresário é solitário. Cara, a energia que tem no G20, tipo a gente até viu aqui, né, alguns que você citou um nome ali. Essa energia, de um para o outro, tipo, aconteceu um negócio, o André, né, o André que me trouxe, se levantou e disse, Ronaldo, eu sei quem pode te ajudar com isso. E tá dentro do G20. Aí eu chego aqui contigo e tu diz, o cara lá, ele trabalha com isso, ele pode te ajudar. Aí, ou seja, o Ronaldo precisou de uma camiseta, o Edson tem quem faça a camiseta. Um ecossistema assim, cara, é poderoso demais. Um ecossistema assim, no início,
é mega poderoso. Então, tipo assim, se a gente lembrar aonde o escambo levou, que foi uma troca, Ok. a gente sabe onde o G20 vai chegar. O valor do G20. Entendeu? Perfeito. Então eu vejo muito isso. Tá no início. Uhum. Tá no início. A roda ainda não tá girando completa. Entendeu? A hora que essa roda girar completamente, é uma potência. Uma potência. Ecossistema é uma potência. A gente vê isso no setor imobiliário, onde as pessoas estão criando. Eu vejo ali em Porto Belo, onde está sendo criado um ecossistema do Neymar, onde vai ter tudo. Entendeu? Tudo dentro do mesmo ecossistema. Precisa disso, preciso de farmácia, tem farmácia, preciso de um mercado, tem mercado, preciso disso, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Um ecossistema que te dá o que tu precisa. Certo. É assim que eu vejo o G20. Show. Beleza, maravilha, velho. Maravilha. É isso aí, porque a associação me chamou a atenção. É isso aí. Eu aposto essas fichas aí. Eu aposto essas mesmas fichas. Porque, vou apostar na empresa que tá... Opa, peraí, mas... Uma empresa ali que, né? Começou, né? Então, é ali que eu tenho certeza que... Falando por mim, tá? Eu não dou 100%. Quanto é que tu acha que eu dou? Cara, eu acho que o G20 torcedor, acho que uns 80%. Eu acho. Não. Eu dou 1000%. Porque eu não quis, tipo, é que assim, ó, eu vejo você assim, ó, vamos supor, você começou o projeto, certo? Sim. Você tem o teu negócio. Uhum. Tu entende? E eu vejo o quanto você tá envolvido. Uhum. É isso. Então, se tu pegar uma fatia de 20%, Sim. eu entendi o teu comparativo, mas se tu pegar uma fatia de 100% ali, cara, eu digo, tu doa mais do que qualquer um outro doaria por um projeto. Ok. Tu entendeu? Sim. Porque você tem família, você tem negócio, Claro, você tem tudo. claro. Então, de 100% para mim, e é exatamente isso. Você doa mais do que qualquer um doaria. Ok. Entende? Porque a gente vê que isso tá no teu sangue, isso tá na... Eu já comentei isso com DNA, algumas pessoas. Tá no teu DNA. Não, mas legal. Show. Legal, cara. Tu acha, Ronaldo, que as redes sociais fazem mais mal ou mais bem? E agora? A minha visão pessoal faz muito mal. Muito mal. É que assim, ó, as pessoas que sabem usar, a porcentagem é muito baixa. É muito baixa a porcentagem das pessoas que sabem usar as redes sociais. Então, as pessoas que são prejudicadas pelas redes sociais é muito maior do que as que se dão bem por conta das redes sociais, né? No momento que te dá acesso a algo que vai te fazer crescer, tem família sendo destruída porque o cara não sabe usar. Mulher não sabe usar. Tipo, às vezes a gente, não generalizando, né? Mas tu vê muita coisa que mudou depois das redes sociais. A família se afastando, os que estão... Tem aquela coisa, né? A internet afastou quem estava perto e aproximou quem está longe. Só que as pessoas que estavam perto é muito mais do que as que estavam longe. Certo. Entendeu? Então, o que a internet afastou de pessoas que estavam próximas, isso teve um impacto gigantesco. Por que que, ó, vamos supor, por que hoje aumentou o número de procura de terapia? Terapia de casal, terapia disso, terapia... Antes já existia, não que nunca existiu, mas já existia. Mas pode ter certeza que aumentou demais isso. Por quê? A rede social entrou com tudo. Agora a gente está vendo o movimento da inteligência artificial, onde tudo fica facilitado, tudo se facilita. Tipo, eu tava brincando com a minha esposa, né? Eu disse assim, pede pro chat GPT criar um feliz aniversário para uma pessoa muito amada, muito querida. E daí tu vai ler o troço, né? E tu vai ver que, cara, ficou muito melhor do que eu escreveria. Mas não foi você que escreveu. É isso aí. Não são as tuas palavras, tu não tem aquela emoção. É um negócio legal? É, mas não foi você. Então, por esse motivo, eu acho que ela atrasa muito a vida das pessoas. Exatamente. Não... Eu penso assim, te deixa preguiçoso, né? Acaba te deixando preguiçoso, né?
E tu trazendo isso, a gente tem uma mesa de trabalho, como eu te falei, que daí tem pessoas do mundo inteiro ali, tem os americanos que a gente fala, tem muita gente que trabalha junto com a gente na parte da manhã. E a gente brincou assim, ó, a gente apontou o celular para o computador e tiramos uma foto do que a gente estava vendo. E a gente botou no chat GPT, mas brincando, só uma descontração. Perguntou, o que você faria? E você compraria ou você venderia? E, cara, a gente se apavorou, se espantamos. Por quê? Porque ele fez uma leitura completa. Aí, ó. Completa. Para tomada de decisão. E o mais interessante é que seria a mesma decisão que eu tomaria. Isso que me surpreendeu. Eu tomaria a mesma decisão. Tu entende? Então, isso que me assusta, muitas vezes. Tá? Sei como é que é. Cara, tu acredita que as pessoas hoje, em relação a IA ainda, né? Agora falando IA, nem rede social, no longo prazo, ela pode ou não ser prejudicial? Ó, agora eu vou falar uma coisa que não é acessível para todo mundo. E tirando da rede social que nem tu falou, a IA vai fazer muita pessoa tirar a bunda da cadeira. Ok. Então eu acho que vai vir para ajudar. Uhum. A IA vem para ajudar. Porque automaticamente, como eu tive esse negócio de fazer isso, isso fez eu pensar o quê? Eu preciso melhorar o meu conhecimento, me adaptar, conhecer mais. Então, eu acho que vai ser bom para isso, para tirar a pessoa que estava acomodada. Tipo, o especialista que já era especialista vai pensar, opa, eu já não sou tão especialista assim, entende? Okay. Vai fazer as pessoas crescerem profissionalmente e eu acho que isso vem para ajudar. Entendi. Bacana, legal, show. Pergunta do G20, que jamais falta. O que o Ronaldo tá fazendo com a vida que Deus deu para ele de presente? Cara, eu vou te falar assim, ó. O que eu tô fazendo com a vida que Deus me deu de presente? Se tu me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, a resposta não seria a mesma. Mas hoje eu vou te dizer assim, ó. Eu tô realmente voltando pro propósito da vida. O que seria do Ronaldo se não tivesse o Edson, né? Vamos por assim, tirar o Ronaldo, por exemplo, vou te tirar tu sempre diz, ó, tu tá na zona de conforto, então eu vou te tirar. Então eu vou te tirar, vou te ajudar, vou te fazer crescer, vou te ajudar aí. Então, eu acho que o que eu tô fazendo hoje é preparando as pessoas pro amanhã. Entendeu? E eu tô fazendo isso porque eu sei que esse é o propósito da minha vida. Ajudar não só no meu crescimento, mas no crescimento de outras pessoas. Sabe qual que era o meu primeiro sonho na vida? Gerar emprego. Aí, ó. Eu queria ser gerador de emprego. Sabe por quê? Porque se tu pegar a realidade da cidade de onde eu vim, Vacaria, as pessoas tinham duas opções. Tu ia pra macieira A, tu ia pra macieira B. Ponto. Eu disse, não, eu não aceito isso. Então eu quero ser gerador de emprego. No decorrer do tempo, né, fui crescendo, fui andando com outras pessoas, conhecendo outros, se perdeu isso, né? Então eu voltei pro eixo de hoje com o pensamento, vou gerar emprego? Vou, mas o que eu posso fazer com o meu conhecimento que eu adquiri até aqui para ajudar outras pessoas no crescimento é bem maior. Certeza. Entende? Então, esse eu acho que é o propósito que Deus tem colocado no meu coração. Muito show. Né? E eu tenho corrido atrás, o André, eu tenho comentado bastante, a gente conversa bastante sobre isso. Né? De não só se você ganhar tudo sozinho, você não ganha nada. É isso aí. É isso aí. Ecossistema, né? Ecossistema, legal. O que tu gostaria de entregar hoje para Deus? Hoje, no dia de hoje.
hoje, a minha liberdade de escolha. Eu não queria ter... Deus, ele é tão perfeito, né? Ele nos deu a oportunidade de escolher. Eu não queria ter essa oportunidade de escolher. Eu queria que ele escolhesse para mim. Porque às vezes a situação muda a nossa escolha. A situação muda algumas coisas, né? E Deus, ele é muito justo. A gente falando de Deus, ele é justo. E às vezes, quando se trata dos nossos, é capaz de a gente deixar a justiça de lado para favorecer alguma coisa que venha de nós. E aí a gente vai estar fugindo do que Deus Entendo. entende. Então, hoje eu entregaria a minha liberdade de escolha. Entendi. Show. Cara, como é que tu quer ser lembrado pela tua família daqui, sei lá, 30 anos? Eu queria ser lembrado pela minha família como o cara que fez tudo o que pôde para manter a família unida, o cara que nos ensinou a ser melhor, a ser melhor. Eu queria, tipo assim, que eu fosse uma referência, o cara que nos aproximou de Deus, o cara que nos ensinou que sem Deus a gente não é nada. Você entende? Eu queria ser reconhecido por esses fatores. Não por... Eu nunca quis ser reconhecido porque, o Ronaldo... o meu pai é o cara que tinha a empresa A, a empresa B. Não é esse. Sabe, o meu intuito mesmo, e hoje eu trabalho para isso, é que realmente me esforçar para ser reconhecido como a pessoa realmente que elevou o nível da nossa família na questão espiritual, na questão empreendedor, pode ser empresarial, né, questão econômica, beleza, sabe? Eu fui o primeiro cara da minha família que teve casa própria. Entendeu? Ali da... Sabe que hoje eu tava assistindo uma do Flávio, cara, incrível, né? O americano mediano, né? Não sei se viu essa não. O americano mediano, ele disse, cara, que devido a ele ter todo um acesso a crédito, né? Ele tem casa própria, ele tem carro, ele tá tranquilo. E ele disse, ele é um bunda mole. Entendeu? Porque ele não tem coragem. Ele não faz porque ele tem, né? Entende a jogada? Sim. E nós brasileiros, a gente é um herói, né? Porque pro o brasileiro ele conseguir tudo isso, além dele ter que ralar pra caramba, ele vai ter que praticamente se obrigar a empreender para conseguir ter uma casa própria, um carro e afins, porque ainda tem todo um sistema, às vezes, jogando contra, né? Tem mais isso, né? Então, cara, quando ele bateu isso, aí fez pensar, né? E realmente é verdade, né? Porque aí tu vai dizer, mas então se muda. Não é essa a questão, né? A questão é que realmente, às vezes, a gente tem que parar para pensar que o empreender é uma das opções mais sensatas para quem realmente quer mudar de vida. Porque senão tu tá pego. Tu tá pego mesmo, tu vai ter que trabalhar 50 anos para te conseguir comprar uma casa, para te conseguir comprar um carro. E olha lá, entendeu? E olha lá, no Brasil, né? No Brasil é assim. E hoje é engraçado, né, que a gente, tô falando até falando sobre o Flávio, uma das coisas que eu ouvi dele e eu gosto muito é que o brasileiro, às vezes, ele costuma trazer pro ridículo uma profissão que é a mais fácil de mudar a vida de qualquer um, que é o vendedor. Exatamente. Né? O vendedor quer mudar de vida rápido, venda. Perfeito. E tu vai tomar não? Vai. Tu vai tomar daqui a pouco alguma possível humilhação? Vai. Só que faz parte do show. Faz parte do show. Até que vai vir os sims. Os sims vão aparecer. E aí vai ficando mais, né? Salutares, né? É isso aí. Faz parte da vida, né?
faz parte da vida. É aquela história, nem sempre vai ser abonanças, né? Abonanças, né? Muito show, muito legal, né? O que tu faria com mais coragem se não existisse medo? O que eu faria com mais coragem se não existisse medo? Eu acho que eu. Se não existisse medo, eu acho que eu teria mais tempo de qualidade com a minha família. Hum, O medo de sempre, vai faltar, faz a gente às vezes, tipo, diminuir esse espaço. Eu falo mais tempo de qualidade com a minha família porque eu tenho minhas filhas que não moram comigo, né? tá. Então, principalmente com elas. Uhum. Às vezes eu acho que falta muito da minha parte estar mais com elas, realmente caminhando junto com elas, estando lá junto com elas. Tipo, elas já são mulheres, já estão andando bem, elas não me cobram nada disso. Tipo, elas Certo. falam que eu sou um pai bom e tal, mas eu me cobro isso. Eu acho que se não tivesse o medo, tipo, eu tenho muito medo que falte para elas, né? Então eu me proporciono, eu me boto numa situação de estar sempre correndo. Autorresponsabilidade. É. Aham, aham. Então eu acho que se eu não tivesse esse medo, eu acho que eu pararia. Opa, vou passar mais tempo com elas. Tá, mas puxando essa, cara, eu entendo o que tu quer dizer e faz sentido total, né? Mas aí vem aquela pegada agora, até foi bom que tu puxou isso e tal. Qual que é o teu propósito, o teu maior propósito? Meu maior propósito. É, Hoje eu acho que o meu maior propósito é realmente, tipo, trazer mais conhecimento da realidade para as pessoas na área que eu domino, área financeira, show, sabe? Ajudar realmente as pessoas nessa área, né? ok. Tanto que eu vejo hoje que as minhas filhas, elas são as minhas primeiras alunas, né? A gente tá falando, né, que o André foi meu primeiro aluno, mas, tipo, na vida, minhas filhas foram as primeiras alunas, né? Então, eu acho que o meu grande propósito é na área financeira, realmente, de ajudar as pessoas. E lembrar que, se não tiver Deus em primeiro, esquece, né? Entendi, Porque quando o dinheiro fica em primeiro, teu Deus vira o dinheiro. E aí entendi. o troço não funciona. Legal, cara, legal. Que bom, cara, que bom. Então, vamos conversar bastante sobre isso. Se tu pudesse impactar bilhões de pessoas, bilhões, como que tu faria isso? Que frase seria essa? A frase que seria impactar bilhões é algo que está escrito e tá escrito bem escrito e parece que às vezes passa despercebido. Uhum. Tudo vai passar, Hum, tudo vai passar, tudo na vida vai passar. E se você não olhar os detalhes, você vai perder, você vai perder. E aí entra aquela coisa que nós estávamos falando antes, né? Tipo, isso tem batido muito no meu coração. Tipo, isso aqui tudo passa, certo. tudo passa. Se você não prestar atenção nos detalhes, que é nos detalhes que mora as coisas importantes da vida. Hum, legal, legal, muito bom, muito bom. E me diga, apesar de ser recente, né? Mas foi impactante, eu tenho certeza, foi emocionante, né? O que marcou no G20? O que foi bacana no G20? Ou algum insight que tu pegou junto ao Edson ou de algum membro e que foi muito positivo para ti? Cara, primeiro, o G20 me marcou a energia. A energia do lugar, a energia das pessoas e principalmente a tua energia. Um cara preocupado com a saúde, preocupado com o bem-estar das pessoas que estavam ao redor ali. A gente nota, eu sou muito, a minha filha é observadora, mas eu também sou muito observador. O cuidado que a tua família envolvida com o G20 tem com as pessoas. Uhum. Eu cheguei naquele dia, foi a primeira reunião que eu fui, e vocês se preocuparam em.
quem mais está de aniversário? O meu aniversário estava ali naquele dia. Eu me senti realmente integrado a algo que vocês já estavam construindo, que a gente disse, há 6 meses, né? E eu acho que, sabe aquela coisa que a gente sempre fala que a primeira impressão é a que fica? Uhum. Então vocês fazem muito bem isso. As pessoas, eu vejo o quanto as pessoas estão ali naquele momento. O pessoal que estava na minha mesa naquele dia se preocupou em perguntar para mim, tá chegando agora, os mais velhos, né? Tá chegando agora, qualquer coisa nós estamos aqui e tal. Eu disse, opa, peraí, é diferente. Tô num lugar diferente, né? Tanto que quando eu cheguei em casa eu disse, faço parte de um clube, e minha esposa disse, se tu faz parte é porque é bom. Porque eu nunca tomo decisão na hora. Sabe, eu aprendi uma coisa na arte da negociação, nunca resolva nada no momento da emoção. Entendeu? Então, tipo assim, o ambiente, o lugar, as pessoas, tudo aquilo ali realmente, eu vi que era verdade, verdadeiro. Uhum. Entendeu? Então isso marcou. Por isso. Que bom, gratidão. E gratidão, Ronaldo. Foi mais um enorme prazer, cara. Um enorme prazer mesmo te conhecer um pouco melhor, né? E estar junto aí nessa hora aí contigo no nosso G20 Cast. Obrigado. Eu que agradeço. O prazer foi todo meu.